entrando para a última parte da aula aqui, na parte de regra de projeto agora, eu chamo a atenção para vocês que tenham em mente todos esses passos de projeto. Olha só, as perfurações têm que ser feitas nos locais corretos, a movimentação, nesse caso, a fabricação de CNC tem que ser bastante precisa para que a ferramenta gere essas geometrias aqui bem determinadas. Existem dimensões mínimas e tamanhos mínimos de geometria que se consegue fabricar. Buscando em um fabricante ou outro de placa de circuito impresso, eu fui aqui no site da PCBWay, que é um fabricante grande aí de PCB, eu acredito que ele seja chinês, mas entrega no Brasil, inclusive. Ele é fabricado fora do Brasil. Mas eu copiei aqui a tabela inteira de todas as especificações deles e que eu acho interessante, necessário, que se saiba de antemão, antes de começar um projeto, pensando em fabricação. Cada fabricante vai exigir que todos os Gerbers e todas as geometrias de projeto enviadas para eles cumpram com uma série de requisitos sobre a pena de não se realizar a fabricação. Existem estruturas que talvez ele não consiga realizar a fabricação, como linhas com espessura muito pequena ou isolação com espessura bastante pequena. Então existem algumas coisas que são, alguns requisitos que são estruturais, como o fabricante só tem painéis com uma determinada espessura, em milímetros, ou com camadas de cobre com uma determinada espessura em cada face. Ele não trabalha com outra coisa, isso é uma questão estrutural. Ele não trabalha com outros materiais. E outras que são a origem das geometrias, que eu vou ter que definir que eu não quero uma linha com uma espessura menor que essa, uma largura menor que essa, ou a isolação que eu vou conseguir realizar no meu projeto é maior ou menor. E vamos dar uma olhada aqui rápida na tabela de especificações completa que a PCBWay nos oferece aqui. Especificação de processos que eles realizam. Vejam bem, aqui fala dos casos extremos. A PCBWay ela vai botar preços diferentes para a fabricação de placas de acordo com essas opções de projeto. Então, a sugestão é sempre se definir as especificações mais relaxadas possíveis, que são aquelas menos avançadas, para se pedir o orçamento e fabricação na placa. A gente vai ver, trocando os valores em alguns orçamentos, como fica mais caro, às vezes por uma opção que parece bem simples aqui. Número de layers, números de camadas condutivas que esse fabricante realiza. Ele realiza de 1 a 10 layers de placa. Ou seja, uma placa com um layer tem uma face condutora em isolante, 2 layers, 2 faces condutoras em isolante, e uma de 10 layers ela é fabricada por 5 camadas de 2 layers e um isolante, que são empilhadas depois e fabricadas junto, que é um processo bem mais complexo do que esse que a gente ilustrou aqui no início da aula. Para pedidos acima de 10 layers, vejam com o contato de vendas deles lá. Os materiais utilizados para o isolante FR4, que é aquela fibra de vidro mais comum, ou também existe substrato de alumínio. Uma das principais características do substrato de alumínio é que ele é um bom dissipador de calor. Então vocês vão encontrar bastante PCBs aí como para placas que levam LEDs ou que levam semicondutores que usam a própria placa como dissipador de calor. Tamanhos máximos que eles fabricam: 500 por 1.100 milímetros, ou seja, 50 centímetros por 1,10 m. Vejam bem, isso aqui cai fora do tamanho máximo dos tamanhos típicos aí. Talvez seja o tamanho máximo do painel que eles conseguem executar. E talvez também tenha encargos mais caros para a fabricação de uma placa desse tamanho. E tamanho mínimo 5 por 6 milímetros, que é um quadradinho bem pequeno. Tolerância na sua fabricação. Na borda externa, mais ou menos 0,2 milímetros, mais ou menos 0,5 milímetros. Isso tem a ver com a precisão daquelas máquinas mesmo que fazem o roteamento lá. Eu vou mexer no zoom só para conseguir ver exatamente o que diz aqui. Ok, eles conseguem uma precisão de 0,5 milímetros usando outro método que é V-scoring, que é uma das etapas de fabricação. Ela remove grande parte da placa para que ela fique pronta para ser quebrada também. Espessura da placa. Existem placas base aí de 0,2 milímetros a 2,4 milímetros. É muito provável que dentro de uma placa de um celular, que é um dispositivo super compacto, não se use a base mais barata que existe, que é uma espessura maior. Mas quando você precisa de uma placa que tem uma resistência mecânica, por algum motivo, talvez queira uma espessura de isolante maior,
ou até mesmo por algum motivo elétrico. Maior espaçamento entre as camadas condutoras de cima e de baixo pode ser necessário para evitar acoplamento capacitivo, por exemplo. A espessura da placa tem uma tolerância de mais ou menos 10%. Aqui entra uma das primeiras especificações geométricas aqui. Minimum trace. O menor comprimento de trilha manufaturável é 4.000. 1.000 é 1 milésimo de polegada, ou 0,1 milímetro, que vale isso. Se sugere fortemente um design com larguras de traços, comprimentos de traço maiores que 6 milímetros, ou 0,15 milímetros, para diminuir o custo. O que quer dizer isso aqui? Além de essas estruturas muito pequenas requerirem instrumentos, sejam CNCs, sejam as máquinas que fazem a impressão daquelas máquinas fotográficas, alinhamento entre as camadas, tudo isso que seja mais preciso, isso também pode diminuir a confiabilidade do processo e fazer com que mais as placas sejam fabricadas com erros e cheguem naquela etapa de inspeção final e tenham que ser descartadas porque elas têm algum curto-circuito, tem um circuito aberto em algum local, algo assim. Então, eles sugerem fortemente, usem pelo menos 0,15 milímetros de largura, que corresponde a 6.000, 6 milésimos de polegada, para diminuir o custo. Significa, por algum motivo deles, vai ficar muito mais barato fabricar. A gente pode ver isso aqui nos orçamentos, que é feito online, e por marcar essa dimensão mínima aqui de largura de trilha, 4.000, fica bem mais caro o orçamento já. Espaçamento mínimo entre geometrias também é 0,1 milímetro. Eles também sugerem que se use 0,15 milímetros. Agora vem outra especificação estrutural aqui. Qual a espessura da camada de cobre que recobre as faces? 0,1 O, 2, 3 correspondem a 35 micrômetros, que é a espessura da camada de cobre que recobre cada uma das faces da placa, que é uma espessura bem comum se comprar por aí. 1 os, 35 micrômetros, para vocês verem como é fina aquela camada de cobre. Chegando aqui a 0,1 milímetros aproximadamente, a espessura maior da placa. Layers internos, espessura dos layers internos que podem ser feitos, que afinal vão ser empilhados, também existem 0,35 e 50 micrômetros. Diâmetro das furações. Pode ser que para tornar um circuito super, super compacto, eu vou querer usar a menor via que o KiCad permite, o diâmetro menor de via para conectar entre as faces. Pode ser que alguns dos footprints dos meus componentes vão exigir furações com um diâmetro muito pequena. Tão pequena quanto 0,2 milímetros, que corresponde a 2 fios de cabelo, basicamente, um do lado do outro. Se cada fio de cabelo tem 100 micrômetros de diâmetro. E o máximo, perfuração máxima, 6,3 milímetros, que é uma broca tão grande quanto a gente usa para botar um parafuso numa parede, por exemplo. Então, são uma baita uma faixa. Chama a atenção de novo, que aqueles furos muito grandes ou muito pequenos, os extremos, podem causar custos extras. O 0,2 milímetros eu posso imaginar que é porque as brocas são muito menores, pode causar quebra de brocas, pode ser muito comum isso aí, e a precisão do posicionamento delas tem que ser bastante grande também. A largura mínima daquela ilha, o anel anular em torno das vias. O que é essa ilha aqui? Se a gente pegar lá, voltar um pouquinho acima, é a largura mínima dessas estruturas tipo essas aqui, mostradas aqui. Essa estrutura anular em torno de uma perfuração qualquer, aquela que a gente quer que fique condutora, que vai ser atravessada por um componente para o hole e pode também receber solda. A largura mínima dela é determinada porque uma largura muito pequena pode fazer com que durante a perfuração se remova o cobre acidentalmente em cima, vai diminuir a confiabilidade do processo. O tamanho, o diâmetro do buraco depois de finalizado, depois de deposição de materiais. Vocês podem ver que é um pouquinho menor, 6,2 milímetros, um pouquinho menor do que a maior broca. Quer dizer, depois de uma deposição de material dentro, vai diminuir o diâmetro daquele buraco. Faz muito sentido também. Tolerância do buraco finalizado, 0,08 milímetros. Especificações com relação à máscara de solda e com relação ao silkscreen, que é aquela serigrafia ilustrativa em cima. Tamanhos mínimos que eles sugerem para os caracteres da serigrafia. Obviamente, não é uma maior preocupação isso aqui. Se eu usar um tamanho menor, simplesmente a serigrafia vai ficar ruim, não vai dar uma falha elétrica na placa, mas também é desejável saber isso aqui.
E aí ele fala sobre alguns outros pontos do processo, que é aquela finalização das superfícies, que pode se depositar fazer uma imersão em ouro para fazer superfícies que não são corroídas de forma nenhuma e uma melhor condutividade. Também existe alternativamente aí máscaras de solda de diversas cores, pode escolher as cores dela. Serigrafia também, branca, preta ou nenhuma, não existe custo extra aí. Panelização, que é se arranjar suas placas num painel grande, né? Elas podem ser separadas por diferentes métodos, depende aqui do gosto do freguês, mas em geral vai se receber as placas já separadas. E pode-se realizar também aquele teste de condutividade elétrica, comparando o Gerber com o que foi fabricado, né? De graça, e segue aquele passo que a gente viu as máquinas se movendo lá e tocando diversas partes da placa, para verificar se existe condutividade e foi fabricado corretamente. É um ponto de controle de qualidade, eles dizem aqui que não exige pagamento extra. Eu chamo a atenção que diversos pontos aí se falou em unidade mils, que é o milésimo de uma polegada. Mil dá 25,4 milímetros, que é uma polegada. Em algum outro momento ali, e é uma especificação que o fabricante também fornece, é os tipos de via, que é essas construções entre as camadas que podem ser construídas. Uma via normal para o roll, ela atravessa a placa de cima a baixo, e depois de metalização ela fica condutiva entre todas as camadas que ela estiver atravessando. Uma via normal. Existe a possibilidade de construção de uma via que se chama blind via, que é uma via que não atravessa todas as camadas. Isso aqui em sistemas de alta densidade, uma placa de celular, uma placa-mãe de computador, é bem comum. Porque essa blind via, você consegue conectar camadas com camadas internas, com parte delas somente, se for necessário, e do lado de baixo a placa está livre para botar mais componentes. Então, no sistema em que o espaço custa caro, com o celular, uma blind via pode ser bem interessante você conectar um componente de cima lá com uma camada inferior ou interior da placa, poupando espaço. Também existe a opção de buried via, que é uma via enterrada, literalmente aqui, que pode conectar somente camadas internas, sem conexão com camadas externas. O processo de fabricação dessas blind via e buried via é completamente diferente dessas vias para o roll genéricas, como a gente viu, que são feitas lá naquele processo industrial ilustrado no início da aula, que a gente viu passo a passo. Então, elas também agregam custo maior de fabricação e nem todos os fabricantes podem realizar elas. Eu vi aqui sobre alguns fabricantes brasileiros e percebi que não executavam buried via e blind via. Um comentário que eu já chamei a atenção e a gente pode olhar ali é por que eu usaria sempre os valores extremos? Lá no painel de selecionar e fazer um orçamento do tipo de processo que eu vou realizar, eu convido vocês agora também a virem aqui no site da PCBWay. Isso não é um incentivo à contratação dessa empresa, simplesmente com um objetivo didático, a gente entrar aqui e obter aqui, ó, Stand Quote and Online Order. Vamos pegar um orçamento instantâneo e ver quais as diferentes configurações e qual o custo de fabricação de uma quantidade de placas com algumas dimensões aqui. Vou sugerir para vocês agora, de repente a gente ia dar um pulo aqui na frente, que o projeto 2, eu especifiquei uma placa de 8 por 8 centímetros como a área disponível para realizar o layout dela. Então vamos pegar uma placa aqui de 80 por 80 milímetros, pode ser? 80 por 80 milímetros, para fazer um orçamento dessa placa exatamente já. Into milímetros, tá? Em milímetros, perfeito. Eu acho que vai ser necessário uma placa com 2 layers. Então eu vou deixar marcado 2 layers aqui. Aqui em cima, essas opções, como estão com padrão, seguem mais ou menos uma orientação aí para alguém que vai fazer algumas placas suas, que é, eu quero placas individuais, quer dizer, eles vão compartilhar um painel com outros clientes, ou eu posso fazer um painel somente meu, ou um painel PCBWay, aí vai das... Não é questão, eu deixo marcado que eu quero minhas placas prontas, individuais, não importa painéis. Quantidade de peças, eu vou marcar que eu quero 10 peças somente, tá bom? Com 2 layers, as dimensões extremas delas são 8 por 8 centímetros, ou 80 por 80 milímetros. O material interno da construção dela. Vejam bem, várias opções e que já mistura, não tem mais somente alumínio e FR4, que é a fibra de vidro mais comum. Também tem um material específico aqui para se construir buried ou blind vias, que vocês acabaram de ver o que é. São aquelas vias que ficam enterradas lá.
quando se tem igual ou mais que 4 layers, ou provavelmente uma base de cobre, que eu não sei exatamente qual é o material, mas aparentemente tem uma característica de dissipação térmica muito boa aqui, que pode ser a característica para que se utilizaria uma base de cobre. Eu vou deixar aqui no FR4, que é o fibra de vidro comum. Hein? Classe diferente de fibra de vidro, quem tiver interesse em ver as características elétricas dela, já pode procurar por esse nome dessas ligas diferentes. Agora eu vou botar aqui Calculate Show Price e vamos deixar ele calcular aqui que custa um total de $5 de fabricação essa placa. Minhas 10 placas de 8 por 8 milímetros com 2 layers e com espessura de 1,6 milímetros da placa, que é padrão que veio. Provavelmente seja mais barata, por isso que eu deixo marcado como padrão. O custo de envio é um pouquinho caro. Vamos fazer um experimento aqui agora. Vamos fazer só uma alteraçãozinha aqui. Mas e se eu quisesse fazer uma placa super compacta? Eu vou decidir que eu quero que o espaçamento entre minhas trilhas seja 3.000. Bom, menor do que na tabela deles. Mas tá bom, eles dizem que fazem, então eu vou botar aqui. Tá, se eu quiser que o espaçamento seja muito pequeno, que é 3.000, que é 3 milésimos de polegada, quanto é que vai dar isso aqui em milímetros? 25,4 milímetros é uma polegada, dividido por 1.000, isso é 1.000 a unidade, vezes 3. Olha, 76 micrômetros de espaçamento entre trilhas, que eles garantem que não vai dar curto-circuito. Tranquilo, troquei uma opçãozinha aqui e foi para $123 da fabricação das minhas 10 unidades da minha placa. Então vamos ser racional aqui. Não precisamos pagar tudo isso, né? De repente a nossa placa não é tão compacta, eu consigo lidar muito bem com a história dos 4.000 de espaçamento, mas eles ainda sugeriram na especificação, usa 6.000 que fica mais barato. Aí bota 6.000 de espaçamento entre trilhas, eles fazem pelos $5, né? Então, vamos usar de forma racional, conhecer as especificações e os efeitos dela. Outra coisa, eu quero um sistema super compacto, a placa-mãe do celular. De repente eu queria uma placa com uma espessura muito menor, 0,8 milímetros. Olha, ainda manteve o preço, tá bom? 0,4 milímetros, agora começou a ficar caro. Já subiu para $104. Então vamos pensar nisso aqui. A cor da minha máscara de solda, isso aqui disseram que era de graça, então eu posso trocar à vontade aqui, sem nenhum problema. A cor da minha serigrafia, silkscreen, eu posso trocar à vontade também, que não vai aumentar o preço, mas ele não deixou, não sei porquê. Isso, a aula ao vivo acontece isso, não entendo porque ele não deixou trocar a serigrafia para preto. Agora deixou, com verde ele permite trocar. Outra questão aqui, tamanho menor perfuração feita na placa. Lembram que eu falei lá que é bastante crítico, de repente, uma broca muito pequena? Vamos voltar para as configurações que a gente tinha um preço bem bom de placa aí. Serigrafia em branco, verde, material, espessura da placa. Qual a configuração que a gente tinha com melhor preço, custo-benefício para nós aqui? Deixa eu voltar lá. Vou voltar à configuração original para garantir que eu tenha o mesmo custo lá, baratíssimo. Então, recalculei o preço aqui para garantir que eu estou na minha base dos $5. Então, processo de fabricação bastante barato, mesmo as configurações que eu tinha antes, 1,6 milímetros de espessura, 6.000 de espaçamento entre as trilhas. Agora, se eu vier aqui e dizer que eu quero um furo muito pequeno, 0,2 milímetros, subiu bastante o preço da fabricação já. Por toda aquela preocupação em alinhamento das camadas tem que ser feito com cuidado, de repente o número de placas que vão dar erro e vão ser descartadas no final do processo é mais alto. 0,15 milímetros. Olha, isso aqui são perfurações com 1,5 vezes o diâmetro de um fio de cabelo, que é bastante pequena. Pode ser utilizada como vias para conexão entre as camadas. Mas veja o preço de fabricação dessas minhas 10 unidades, já subiu bastante. Então, o fabricante bota seu preço, ele tem um motivo. Eu vou deixar uma perfuração 0,3 milímetros, que está ok para nossas placas de baixa densidade. Conector nas bordas. O que é o conector nas bordas? Se a gente voltar numa aula anterior, lá a gente falou de fingers. Tipo conector de tipo card edge, que é cartucho de videogame, tem aquela bordinha. Placa PCI, placa GP de computador, tem aquela bordinha conectável. Muito parecido também com o conector de um USB, se você olhar dentro do conector, a parte da PCB dele, o conector USB também tem esses pinos, ou fingers, e que eles geralmente são recobertos por uma camadinha fina de ouro, exatamente porque eles não sofrem atrito, não se deve oxidar. Se eu simplesmente botar esse conector na borda aí, e quiser que ele venha recoberto com uma camadinha fina de ouro,
$267 a fabricação. Claro, com diferentes formas de recobrimento. Ouro, técnico, hard, imersão em prata, valores diferentes aí. Mas é um passo de processo bem custoso. Finalização da superfície, diferentes formas de finalização. Eu sugiro olhar a especificação completa delas antes de escolher alguma, mas em geral a mais barata o nosso projeto já atende o que a gente precisa. Outros tipos de vias diferentes, a espessura do cobre da superfície. Eu falei lá que 1 oz é bastante comum. Olha, eles permitem inclusive uma placa sem cobre. Não entendi essa parte aqui. 0 oz. Mas eles têm placas com espessuras muito maiores, que contradiz a própria tabela de especificações deles. Com espessuras maiores de cobre aqui. Mas 1 ou 2 oz. 2 oz já cobre uma espessura maior. Não acredito que essa espessura de placa, só simplesmente o aumento da espessura, vá tornar tão mais caro a placa, mas os passos de fabricação talvez tenham ser diferentes, ou talvez essa fabricação de placas individuais, compartilhadas com outros clientes, vai ser mais difícil encaixar essa placa numa rodada de produção com os outros clientes. E logo aqui abaixo, pode adicionar mais algumas opções e se você quer aplicar algum outro tipo de stencil aqui, ou serviços de montagem, porque essa fabricante de PCB também faz montagem, você pode especificar quais tipos de placas ou o que vai ser montado nela, por part number dos componentes. E aí isso aqui já é um extra que para nós não é interessante, mas vejam que tem fabricantes que fazem a PCB e já inclusive montam partes dela se estiver na lista de componentes que eles têm, claro, disponíveis em estoque. Observe que para o Brasil aqui, o custo de envio é bastante maior que o custo de fabricação de placas bastante simples. Para placas maiores pode aumentar um pouco o custo. O que eu quero de vocês agora vamos pegar essas configurações aqui e vamos levar para dentro do KiCad e verificar se as configurações que estão dentro do KiCad já abrangem mais ou menos essa configuração de placa aqui, que agora durante a aula eu fui escolhendo, ok? Então eu vou voltar aqui na aula, mas tenham em mente isso aqui, ou se vocês abrirem diretamente o orçamento da PCBWay, a configuração padrão aqui, só botarem os tamanhos, vai aparecer a mesma tela que eu tenho aqui. Voltando na aula, como é que eu boto essas regras de projeto para dentro do KiCad? Vamos dar um tempinho aí, 5 minutos de intervalo, eu peço que vocês abram o KiCad e vão localizando onde fica File Board Setup e vamos localizando aqui dentro para interpretar o que correspondem esses valores aqui com aquilo que o fabricante acabou nos dizer que ele consegue realizar.